Olá pessoal, eu sou o Daniel e nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Absentia, que é o primeiro filme de terror do diretor Mike Flanagan e que já é um filme que apresenta muitas das características pelas quais o Flanagan ficaria conhecido depois. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? Hoje em dia o Mike Flanagan ele é considerado talvez o principal nome do terror contemporâneo, né? Com filmes como Doutor Sono, como O Espelho, Jogo Perigoso e as séries The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e mais recentemente Missa da Meia-Noite, que é sensacional por sinal. Só que o que muita gente não sabe é que ele começou a carreira dele com esse filme independente chamado Absentia. Então, como eu disse, Absentia é o primeiro filme de terror do Mike Flanagan, o primeiro longa-metragem de terror dele. Ele já tinha feito um curta-metragem antes que depois deu origem ao filme dele, O Espelho. Mas o Absentia ele é de 2011, ou seja, ele é anterior ao Espelho. E é um filme muito, mas muito bom mesmo. O filme acompanha, então, a personagem da Callie, que é interpretada pela Kate Parker. Ela é uma ex-viciada que foi visitar a irmã dela, Trisha, que é interpretada pela Courtney Bell. O marido da Trisha, ele desapareceu já faz 7 anos. Então ela está prestes a declarar ele morto por absentia, né, por ausência. Daí o título do filme. Então a Callie vai até lá para poder ajudar ela nesse processo e também para poder ajudar ela a se mudar da casa onde ela morava com o marido. A princípio a gente vê muito dessa interação entre as irmãs, delas tentando lidar com a burocracia de conseguir declarar uma pessoa morta por ausência, só que essa possibilidade de declarar o marido morto depois de tanto tempo, ainda assusta muito a Callie. E ela começa a ver ele pela casa, ver aparições dele pela casa. Só que talvez isso que ela está vendo não seja apenas uma manifestação do seu próprio luto ou da sua própria perda. Pode ser que tenha algo a mais ali, algo sobrenatural envolvendo o marido dela. E é justamente essa indefinição, né, esse pode ser, que é uma das características mais marcantes do terror e do cinema do Mike Flanagan. Porque ele não gosta de trabalhar tanto com respostas fáceis. Ele gosta mais de trabalhar com a ambiguidade, de apresentar tramas que não necessariamente pendem para um único caminho ou para o outro, mas que ficam no meio termo, assim, deixando para o próprio público, para o próprio espectador, escolher o melhor caminho a ser seguido. Isso acontece porque ele não entrega para a gente obras que tenham respostas fáceis, ele entrega para a gente obras que tenham respostas ambíguas, que não tenham respostas, ou que exijam que a gente vá atrás das respostas por conta própria. E essa característica já pode ser vista aqui nesse primeiro terror dele, porque ele próprio, né, o próprio filme, oferece algumas explicações racionais para tudo aquilo que está acontecendo. Inclusive, ele mostra para a gente essas possibilidades. Em diversos momentos, a gente vê os personagens dialogando sobre o que poderia ter acontecido, qual caminho poderia ter sido seguido por determinado personagem, como que ele poderia ter feito aquilo. Em certo momento, alguém desaparece e eles começam a divagar sobre para onde que essa pessoa poderia ter ido. Então todas as informações estão ali. Cabe ao espectador acreditar nelas ou não. Mas ao mesmo tempo que ele oferece para a gente respostas racionais, ele mostra para a gente aquilo que é o irracional, aquilo que a gente não consegue explicar, aquilo que é o sobrenatural. Então, por mais que todas essas teorias, todas essas explicações sejam apresentadas, e elas são, no final é o sobrenatural que acaba imperando nos filmes dele, e nesse caso aqui também não é diferente. Apesar de que é importante destacar que eu estou interpretando pelo lado do sobrenatural, mas não necessariamente essa é a única interpretação possível. É só porque eu gosto de ir pro lado do sobrenatural, porque eu acho mais legal. Outra característica marcante do Flanagan, e que também está presente aqui, é o seu bom desenvolvimento de personagens. Além de ser um excelente diretor, ele também é um excelente roteirista, né? Nesse caso aqui, principalmente por ser uma produção de baixíssimo orçamento, ele sabia que ele precisava se dedicar mais ao roteiro, porque ele não ia ter condições de mostrar muitas das coisas que ele queria mostrar. Então ele sugere muito mais do que ele mostra. E quando ele mostra ao longe, nas sombras. Então você não tem uma visão exata daquilo que está acontecendo, e também não é um problema, porque essa não é a proposta aqui. A proposta é que a gente se foque nos personagens. E os personagens são fascinantes. E elas são fascinantes principalmente porque a gente consegue encontrar um equilíbrio entre suas qualidades e os seus defeitos, e uma coisa não anula a outra. A protagonista, Callie, por exemplo, a gente acredita na vontade dela, a gente acredita no amor que ela sente pela irmã dela, e a gente acredita na preocupação que ela sente com a irmã dela. Mas ao mesmo tempo,
Ela, que é uma ex-viciada, ela carrega o seu estoque de drogas que ela deixa escondido embaixo da cama. Então isso é um conflito que está esperando para acontecer, sabe? Que vai entrar em ebulição em algum momento e que a gente sabe que vai ser prejudicial. Mas ao mesmo tempo isso não anula tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente vê ela falando para a irmã, sabe? A relação das duas é muito verdadeira. Ao mesmo tempo, no caso da irmã dela, a Trisha, a gente acredita na falta que ela sente do marido dela. Afinal, ela fica colocando cartazes de desaparecidos 7 anos depois que o marido dela desapareceu, sendo que ela está prestes a declarar ele morto. Então ela continua fazendo isso. Ao mesmo tempo que ela não consegue sair da casa dela porque é a casa que ela morava com o marido e que no fundo da cabeça dela ela pensa que se um dia ele voltar para casa é para aquele lugar que ele vai voltar. Mas ao mesmo tempo ela está grávida, ela se envolveu com outra pessoa, ela tem uma espécie de um relacionamento com uma outra pessoa, então ao mesmo tempo que ela anseia pelo futuro, ela continua presa ao passado, uma coisa não anula a outra, elas só complementam as complexidades desses personagens. E eu falei antes dessa questão orçamentária, né, desse ser um filme de baixíssimo orçamento, e eu acho que é aí que ele mais se difere do restante da carreira do Flanagan, porque a gente se acostumou a ver esse terror mais elegante que ele costuma produzir, e não é o caso aqui. O Absentia, ele é um filme independente em todos os seus aspectos, inclusive na imagem, porque ele tem essa imagem que é muito mais dura, que é muito mais crua, que é muito mais de um cinema que foi feito muito rápido, muito às pressas e com pouco dinheiro. Por exemplo, é uma iluminação muito dura, são cortes secos, é muita câmera na mão, são muitos cenários sóbrios, sem detalhe nenhum, sabe? É um negócio que soa barato. E porque foi mesmo. Até porque o Absentia, ele foi produzido, ele foi bancado via financiamento coletivo, ou seja, ele levantou o orçamento do filme através do Kickstarter. Então assim, não tinha como levantar tanto dinheiro assim a ponto de poder fazer uma superprodução muito elegante e tudo mais, né? Então ele fez o que dava para fazer e o que ele fez ficou muito, mas muito bom mesmo. E aí até tem uma curiosidade que ele próprio contou em uma entrevista uma vez, que o filme tem uma pequena participação do Doug Jones. Doug Jones, que é um ator que é bem conhecido pela parceria que ele faz com Guillermo del Toro. Ele inclusive estava recentemente no A Forma da Água. Ele era o peixe. E o Doug Jones é um ator bem conhecido e ele conseguiu o contato do Doug Jones, acho que através do próprio site do ator, mandou um convite para ele participar de um dia de filmagem e ficou muito surpreso quando o Doug Jones aceitou o convite. E aí ele mesmo fala que ele estava muito nervoso, então ele queria fazer de tudo meio que para agradar o Doug Jones. E aí se você for parar para reparar nessa cena em que o Doug Jones aparece, que é uma cena bem curtinha por sinal, ela é completamente diferente do resto do filme, porque ele filma o ator de tudo quanto é ângulo diferente, sabe? Ele varia muito os enquadramentos, ele faz alguns movimentos, ele tenta trabalhar o máximo possível assim para destacar a presença daquele ator. E ele mesmo fala que isso tinha muito a ver com a insegurança que ele sentia trabalhando com alguém que era tão mais experiente do que ele. E eu não sei se vocês repararam, mas a gente já está chegando no final desse vídeo e eu ainda não falei muito sobre o que trata a história do filme. Porque esse é um desenvolvimento que é feito muito lento ao longo do filme todo, e eu acho que se eu entregar um detalhe ou outro sobre do que se trata exatamente, eu posso estragar muito da experiência. Então eu estou tentando manter um pouco do suspense e criar curiosidade em vocês, para vocês conhecerem esse filme, porque sinceramente eu acho que vale muito a pena. Principalmente quando a gente percebe o quanto que ficou sugerido ao longo desse filme. Porque, apesar de que ele não pode mostrar tudo o que ele queria, até por uma questão orçamentária mesmo, ele sugere muita coisa. E as coisas que ele sugere, quando a gente começa a juntar elas na nossa cabeça, elas formam todo um mundo muito grande e muito fascinante também. Então eu gosto demais desse filme e eu espero que eu tenha passado também um pouco desse sentimento para vocês e tenha criado essa curiosidade em vocês. Vai atrás que vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, eu peço que curta e compartilhe e se inscreva no canal também. A gente se vê na próxima.